Bom, e aí a gente chega no porquê da nanocomputação, definir o que é essa nanocomputação, ver uma visão geral e falar um pouco das alternativas, né? Eu coloquei aqui, vocês vão ver, algumas possíveis alternativas de nanocomputação, mas a área é bem abrangente, pode ter diversas alternativas, tá? Algumas eu vou falar um pouco mais em detalhe, principalmente daquelas que a gente tem trabalhado um pouco mais aqui no laboratório. Vai ter apresentação de alunos relacionados, eu vou citar, e algumas outras vão ser cobertas pelos demais palestrantes do evento. Bom, então o que é nanocomputação, né? O que é isso? Seria, de certa forma, o estudo e aplicação de nanoestruturas e nanodispositivos diferente do silício, né? Para a criação de uma nova geração de computadores, diferente, né? Seria buscar, não alternativas, mas soluções, não podemos dizer alternativas, mas não para necessariamente substituir o silício, como a gente vai falar ali na frente, né? Mas pensar em outros materiais que não o silício, para que a gente possa ter novos computadores e computadores diferentes. Por que isso, né? Então isso é chamado de computação além do silício, né? Beyond Silicon Computing. Bom, por que, de certa forma, não continuar usando o silício? Por que só o silício não me basta? Já que o silício é algo já extremamente consolidado, muito usado na literatura, muito usado pela indústria, é algo extremamente maduro e é muito difícil a gente tirar, porque a gente não consegue um material tão barato e tão fácil de trabalhar quanto o silício, né? Bom, mas a gente pode pensar por algumas coisas. Primeiro tem o problema do limite físico lá da miniaturização, né? É óbvio que eu não vou conseguir fazer, vou chegar na barreira, mas com outros materiais também talvez eu não consiga fazer coisas muito menores. Mas o silício tem outros problemas, como o consumo energético muito grande, a dissipação muito alta. Será que com outros materiais eu consigo amenizar isso? Então eu posso estar mais ou menos no mesmo tamanho, na mesma escala que o silício, mas começa a ter outras propriedades. Posso ter ganho de velocidade, onde o silício já chegou numa barreira, eu posso ter outros materiais no mesmo tamanho, na mesma escala, mas com outra velocidade, né? Então, o cenário mudou, como a gente viu, né? Antigamente a gente tinha o silício porque o silício já nos atendia. Mas as coisas mudaram muito. E com essa questão, principalmente da internet das coisas, internet das nanocoisas, os computadores presentes em todos os locais, o cenário muda bastante. E o silício sozinho, né, eu acho que não é a solução. A gente precisa de novas alternativas, né? E aí eu quero mais velocidade, eu quero menos consumo energético, eu quero mais flexibilidade para criar outras coisas, mais portabilidade, mais integrabilidade, né? Ter dispositivos que sensoriam e processem ao mesmo tempo. Mas como eu disse antes, importante, o silício não será substituído, o silício não vai morrer. A ideia não é falar, olha, acabou o silício, vamos procurar outro material. Mas não, na verdade é arrumar parceiros para o silício, né? A gente tem que arrumar outros materiais que, trabalhando com o silício, a gente consiga soluções bem interessantes. Bom, então a ideia, você tem uma imagem que eu tirei do documento da ETRS, né, que fica lançando documentos anuais de como as possibilidades de melhoria no processamento e memória de computadores. A ideia é que eu tenha processadores e computadores híbridos, né, que tenham diversas tecnologias em um único chip. Então eu vou continuar tendo silício, mas eu vou ter coisas, processamento fotônico, vou ter parte molecular, vou ter eletrônica de carbono, eu vou ter sistemas biológicos. A ideia é que eu pense em computadores híbridos ou computadores específicos, né, para suas determinadas funções. Eu não preciso colocar num carro ou em qualquer outra coisa um computador completo. Eu posso botar um sistema de sensoriamento com um processamento simples que vai me atender. Então a gente tem que pensar em o que usar em que ambiente, tá? Então essa é uma imagem bem legal da ETRS, pensando assim num futuro de um processador, né? Outra imagem bem legal, que vai um pouco de encontro com aqueles nossos níveis de abstração, é essa imagem deles aqui, que eles começam lá da variável de estado, que a nossa é a carga elétrica, né, digamos a corrente elétrica, no material, que é o silício, que é tudo que está em amarelinho ali, né, com dispositivos, que são CMOS, com representação de dados digital, salvo algumas exceções analógicas, e com arquitetura, normalmente von Neumann, mais tradicionalmente von Neumann, e mais recentemente multicore, né. Então ele mostra, né, nessa imagem algumas possibilidades de materiais,
né? Não todas, só algumas pequenas possibilidades de coisas que podem acontecer com esses novos materiais. Onde lá na esquerda de vocês, a gente tem a computação mais próxima do que o CMOS faz hoje, né? Então a ideia seria fazer um computador mais próximo do que a gente já está acostumado, né? Substituindo alguns materiais. Por exemplo, eu posso deixar de usar os transistores convencionais de silício e começar a usar os transistores com nanotubo de carbono e grafeno, por exemplo, ok? Bom, e mais aqui para a direita seria caminhando para uma nova tecnologia de processamento de informação quântica, indo para um lado mais de um computador quântico. Então a gente já teria que começar a trabalhar com representação com qubits, dispositivos que lidasse com esse tipo de informação, ok? Bom, então o que é a nanocomputação é, de certa forma, trabalhar com esses dispositivos nanométricos. O nano vem aí, obviamente, muito trivialmente, porque se eu tenho já os transistores na escala nano muito pequenininha, os outros materiais teriam que estar mais ou menos nessa escala também, para eu ter uma integração grande, né? Não adianta eu começar a trabalhar com dispositivos muito grandes, né? Então eu trouxe aqui algumas possibilidades de materiais que a gente vai discutir. Então vou encher, a minha ideia é encher esse slide aqui com algumas caixinhas de possibilidades. Lembrando, não são todas as possibilidades, mas apenas algumas, né? E principalmente aquelas que a gente vai discutir mais aqui no workshop, né? Então a primeira seria outros semicondutores, outros materiais semicondutores. Será que eu posso começar a pensar em fazer processamento não só com silício, mas voltar a usar germânio ou usar os semicondutores lá, 3,5, né? Arseneto de galho, arseneto de alumínio e assim por diante? Que ganho que eu tenho com isso, né? São dispositivos provavelmente mais caros, mas o que eu posso fazer? Eu já uso eles muito para sensores, parte ótica e assim por diante. Será que eu posso fazer alguma coisa para processamento? Nanofios, né, de materiais semicondutores e assim por diante. Bom, a gente pode falar dos nanodispositivos de carbono, né? Dos grafenos, dos nanotubos, principalmente. Não vou mostrar nenhum exemplo aqui, apesar de ter alguns exemplos bem interessantes. Por exemplo, o trabalho lá do grupo lá de Stanford, do Mitra, que fez um primeiro pequeno processador só com os transistores de nanotubo de carbono, né? Mas amanhã a gente vai ter a palestra do professorado, às 9h10, nesse mesmo horário, sobre os aspectos fundamentais da aplicação de nanotubo e grafeno, e eu acho que ele vai dar uma visão geral para a gente aí de como usar esses materiais e pensar nessa criação de dispositivos e coisas desse tipo, tá bom? Bom, então vamos partir para uma próxima solução aqui. Essa é uma coisa bem interessante que eu já venho trabalhando há um tempo, né? E tinha um nome muito específico, que era o QCA, Quantum Dot Cellular Automata, que era o jeito de fazer computação com pontos quânticos. E surgiram já algumas ramificações, mais recentemente o NML, a gente vai falar ali, o Nanomagnetic Logic, que então se transformou numa área que se chama nanocomputação de campo acoplado. Né? Como é que essas coisas funcionam? Então aqui eu vou falar um pouquinho mais em detalhe, que é algo que a gente trabalha bastante lá no laboratório. A gente criou já algumas estruturas, estruturas não fisicamente, mas a gente criou algumas soluções, algumas simulações bem interessantes, criamos algumas arquiteturas, mas infelizmente a gente não consegue muito criar esses dispositivos. Nós aqui, né, alguns outros grupos conseguem criar. A gente tem essa dificuldade. Bom, então vou apresentar rapidamente para vocês. É uma maneira de se fazer computação esquecendo o transistor, né, transistorless. Então, deixa o transistor de lado. Eu não vou usar mais transistores. Eu vou usar agora outra maneira de fazer computação. Então, no QCA, eu posso pensar da seguinte forma. A minha célula básica de QCA foi criada lá pelo Craig Lentz, na Universidade de Notre Dame, em 94, 95, então mais ou menos 20 anos atrás. A gente pode pensar como uma célula quadradinha aqui, onde eu tenho 4 pontos nas periferias aqui dessa minha célula. E dentro dessa célula, imagina que eu tenho, por exemplo, 2 elétrons ali dentro. Tem 2 elétrons. E eu consigo, esses elétrons estão presos dentro dessa caixa, eles não conseguem sair, eles têm uma barreira de potencial muito alta ali, eles não conseguem tunelar. Mas entre esses pontos quânticos, eu de certa forma posso controlar a barreira, né, que confina o elétron nesses pontos. Então, se eu consigo fazer isso, eu tenho 2 configurações. Por causa da repulsão entre os elétrons, eles tendem a ficar em diagonais opostas. Então a gente pode considerar que onde eu tenho o pontinho preto é onde está o elétron, e o pontinho branco é onde não está o elétron. Então eles querem ficar a maior distância possível. Então eles vão ficar ou assim ou assim.
Então eu posso dizer que se ele estiver nessa configuração que a gente está vendo aqui, eu chamo de polarização -1 e eu chamo de binário 0, é o meu binário 0. Se ele estiver na outra configuração, como os pretinhos estivessem onde estão os brancos agora, eu diria que eu teria polarização +1, binário 1. Então eu crio uma lógica binária aí, ok? Então a gente vai estar usando os dispositivos quânticos e tudo mais, mas a nossa computação é totalmente clássica. A gente não vai ter qubits aqui, a gente vai ter bits, tá? O legal do QCA é que eu controlando o posicionamento de células vizinhas, eu consigo transmitir informação, né? E controlar a informação. Isso que é o grande bacana do QCA. Então, por exemplo, se eu imagino que eu tenho as células alinhadas uma do lado da outra e aquela primeira célula recebe um estímulo externo e se polariza com os elétrons ficando no binário 1, né, que a gente está vendo aqui, a configuração dos elétrons nessa célula vão influenciar na configuração dos elétrons dessa célula, que vai influenciar os elétrons dessa célula, dessa célula, dessa célula e assim por diante. Isso só é capaz porque eu consigo controlar essa barreira entre os pontos quânticos. Então, de certa forma, as células tendem a se polarizar com a mesma informação e eu tenho um fio, tá? Eu consigo transmitir um fio, a informação de um lado para o outro. Bom, se eu colocar células em diagonais, como eu estou fazendo aqui, isso se inverte. As células tendem a ter polarizações invertidas. Então o que eu tenho aqui é uma entrada, 1, e aqui chegou aqui eu tenho um fan-out, né? Influenciei essa, que influenciou essas, e levou para cá, e aqui a gente vê claramente que tem uma inversão, porque se os elétrons estivessem nessa configuração ia ter uma repulsão muito grande aqui, tá? Então eu consigo inverter. Então a computação no QCA passa a ser como que eu mapeio fisicamente, geometricamente, as células no espaço para que eu consiga levar aquilo que eu quero. Então tem uma porta muito interessante em QCA que foge completamente das portas do CMOS, do silício convencional, que é chamada de Majority Gate, que é a porta da maioria. Eu tenho 3 entradas, entrada 1, 2 e 3, e uma saída. Como eu tenho 3 entradas, e essas 3 entradas vão influenciar essa célula central, essa célula vai ter a mesma polarização da maioria das entradas. Então, por exemplo, nesse nosso exemplo eu tenho 0, 1, 0, 1. Então, essa célula vai fazer com que esse cara fique 0. Mas ele ficando 0, ele vai ter uma repulsão grande aqui, uma repulsão grande aqui. Esses dois vão fazer com que ele fique 1. Se ele ficar 1, ele vai ter uma repulsão aqui. Então é energeticamente favorável ele ficar em 1. E esse 1 ele passa para a célula de saída. Ok? E aí eu começo a controlar. Não é simplesmente colocar as células e deixar a coisa acontecer. Eu tenho que ter um clock que vai controlando qual célula eu vou deixar polarizar, qual célula eu não vou deixar polarizar em todos esses momentos, mas eu acho que alguns alunos vão apresentar trabalho com QCA aqui, vão mostrar um pouquinho mais esses detalhes. Mas o legal é que a gente pode, trabalhando com isso, posicionando as células, a gente pode começar a criar estruturas de computação de um modo geral, né? Então esse aqui é um trabalho que a gente fez há um tempo atrás, que a gente propôs, por exemplo, um nanoroteador. Então um roteador desse de internet, convencional, só que todo feito com QCA, né? Qual que é a vantagem do QCA? Como a gente está vendo, é só pela polarização das células, eu não tenho fluxo de corrente elétrica. O meu consumo energético é extremamente baixo, né? Eu tenho que tomar cuidado com o clock, obviamente, que vai controlar essas células. O clock pode ter um custo alto, mas não tendo, eu tenho um consumo energético muito baixo. E eu tenho uma velocidade muito alta, né? Com células muito pequenas. Não entrei em detalhes de maneira de fabricação aqui, mas essas células podem variar de tamanho dependendo de como ela é fabricada, né? O santo graal aí seria conseguir fazer essas células moleculares, que seriam mais ou menos de 2 a 3 nanômetros. Então aqui a gente está mostrando algumas soluções que a gente teve. Um nanoroteador, uma parte de comunicação serial que não tinha, né? A gente propôs alguns dispositivos para fazer isso. São circuitos imensos, né? Que tem milhares daquelas células ali. E essas cores indicam quais células podem se polarizar a que momento. Então tem toda uma questão de projeto aí de dispositivo. Bom, a outra vertente do QCA, que surgiu bem recentemente, ela surgiu como Magnetic Quantum Dot Cellular Automata, era o QCA magnético, mas depois ela ganhou uma nova nomenclatura, que é o Nanomagnetic Logic. Essa versão magnética do QCA, que eu utilizo então dispositivos magnéticos para implementar.
E aí aparecem muitas coisas legais na literatura, que a gente também vai ter uns trabalhos bacanas sendo apresentados. O Thiago vai apresentar um agora, logo em seguida, né? E o Luiz, professor lá do Departamento de Engenharia Elétrica, vai apresentar amanhã, né, Luiz? De manhã. O que a gente tem feito, o que a gente tem trabalhado em cima desses dispositivos. Esse aqui é uma reportagem que saiu na I3E Spectrum, agora no final de agosto, se eu não me engano, né, do pessoal lá de Notre Dame, que trabalha muito com isso. Então eu achei aquela imagem muito legal, né? Você tem, na verdade, um imãzinho aqui, tramitando a informação, os bits aqui. Mas o que acontece é o seguinte, eu utilizo a polarização, a magnetização das células. Então aqui está a imagem de microscopia de um fio criado, né, com QCA, e aqui a imagem de um microscópio de força magnética, mostrando a inversão da polarização. Então eu tenho aqui uma polarização de células, né, tanto antiferro magnético como ferro magnético. Então tem essas duas possibilidades de construir esses dois dispositivos. Bom, então, indo um pouco à frente, eu posso também pensar em computação fotônica. Como é que eu poderia pensar em deixar de usar... Essa é uma outra possibilidade. Eu vou deixar de usar os elétrons, vou fazer o controle de um fluxo, né? Mas não do elétron, mas agora do fóton. Então eu vou passar da eletrônica para a fotônica, né? Então existem alguns tipos de materiais que têm permitido a gente fazer isso, né? Dentre eles os cristais fotônicos, que é um trabalho que a gente tem feito em parceria lá com o grupo do professor Paulo Sérgio lá na física. Então o cristal fotônico é um material que você tem uma periodicidade, né, com constantes dielétricas diferentes, que pode ser em uma dimensão, 2 dimensões ou 3 dimensões, né, feitos com dispositivos semicondutores. E a gente pode pensar num cristal fotônico como se fosse um negocinho desse aqui. Você pode pensar num material, né, num cristal de silício, por exemplo, com furos de ar periódicos, certinhos, certo? Ou se não, ao contrário, você pode pensar nos nanorods aqui, uns bastõezinhos, né, que em vez de ser o buraquinho, são os bastõezinhos, mas periodicamente muito bem distribuídos. O legal disso, eu não vou entrar no detalhe disso, porque senão a gente tem que ir muito mais embaixo, é que essa periodicidade, tal como acontece no cristal convencional, né, lá no semicondutor, que acaba criando a separação em bandas, né, aqui também eu tenho separação de bandas de algumas frequências e acaba gerando, o que acontece é que uma certa frequência de luz fica proibida de passar por esse material. Ele não deixa essa frequência permear esse material. Então eu, utilizando dessa questão de que aquela frequência proibida não pode passar, eu crio um cristal que barra aquela frequência e na hora que eu jogo uma luz nesse cristal, essa luz é refletida completamente, não entra no cristal, né? Que é o que a gente está mostrando aqui de uma simulação, né? Só que a gente pode ser esperto o suficiente e criar defeito nesse material, né? O Luiz vai falar um pouquinho sobre isso, né, do trabalho dele, mas eu estou falando aqui bem rapidamente. Mas um dos defeitos que eu posso criar, por exemplo, é tirar uma linha de buraquinhos daquele, por exemplo. Se eu tiro uma linha, eu crio um caminho. E na hora que eu jogo a luz naquele buraquinho, a luz atravessa. Então eu começo a gerar um caminho por onde a luz pode passar. Mas observe que ela continua proibida aqui nessas regiões, ok? E aí eu posso começar a fazer caminhos do jeito que eu quiser, né? Posso fazer a luz percorrer ali andando para lá e para cá, né? Eu posso depois até começar a brincar. Por exemplo, eu posso começar a trabalhar com a fase. Eu posso mandar 2 luzes em locais diferentes, por exemplo, e trabalhar com a diferença de fases, ou colocar na mesma fase, onde elas vão se encontrar na mesma fase, vai ter uma interferência construtiva, lembrando vocês das suas aulas de ótica lá na escola, né? Quem há muito tempo não vê isso, e aí a luz caminha para cá. Do mesmo jeito, eu posso criar interferências destrutivas. Eu posso mudar a fase, elas vão se encontrar fora de fase aqui, e a luz vai morrer aqui, certo? E eu não vou ter saída aqui. E aí, o que a gente quer, pensando em termos de nanocomputação, é criar computadores fotônicos, né? Então vamos criar computadores que eu controle essa luz. Mas antes disso eu tenho que criar as minhas portas lógicas fotônicas, para a gente subir naqueles nossos níveis, né? Então é um pouco nisso de portas lógicas fotônicas que a gente tem trabalhado, é um trabalho bem recente, tem muitos poucos trabalhos na literatura, e a gente também está começando agora, e a gente propôs algumas portas novas e diferentes, né, no trabalho do Luiz Eduardo, que ele vai mostrar um pouco mais em detalhe. Então uma das portas que ele criou foi o Majority Gate. Lembra do Majority Gate lá do QCA?
O Majority Gate lá do QCA, hoje ele se mostra uma porta muito legal, porque ele diminui muito os circuitos. Em vez de eu usar AND e OR, se eu usar Majority Gate, o número de portas que eu preciso é muito menor. Então, se em outras tecnologias eu puder ter Majority Gate, isso ajuda bastante. Então o Luiz acabou propondo aqui uma estrutura de um Majority Gate, né? E ele simulou, ele vai mostrar mais detalhes depois no trabalho dele, né? Então aqui só mostrando, ele entrou um 001, a gente tem ali uma transmissão de 32% na saída que a gente considera como zero. E aqui a gente tem uma 011, a gente tem uma transmissão de 88% ali na saída que a gente considera como lógica 1. A gente tem vários problemas aqui. Entre os vários problemas vocês podem perceber que a entrada volta lá para a saída. A entrada que entrou aqui não entrou nada, mas vem luz para cá, o que pode atrapalhar na hora que eu conectar as portas. Eu tenho uma atenuação do sinal aqui, eu preciso de certa forma amplificar isso aqui, tem outros problemas. Então eu não consigo fazer o cascateamento das portas, eu não consigo ainda fazer circuitos integrados, só portas isoladas, né? Então o trabalho do Luiz ganhou o prêmio de Best Paper no SB Micro agora em setembro, um mês atrás, né, Luiz? Pelo trabalho aqui com as portas lógicas que ele vai mostrar em cristais fotônicos com mais detalhe mais para frente. Bom, a outra possibilidade é a gente pensar em outros materiais como moleculares, por exemplo. Vamos pensar em materiais orgânicos, supramoléculas, vamos trabalhar um pouco com a química, né? Vamos explorar a física desses dispositivos, porque a gente tem muitos materiais orgânicos que têm propriedades tais como os materiais, os cristais inorgânicos semicondutores. Existem lá os mesmos gaps de energia, coisas bem parecidas, então eu posso controlar o material dessa forma. Mas isso vai ser tema da palestra do professor Marco Cremona, da PUC do Rio, amanhã à tarde, 1h30 da tarde. Tá? E por fim, a minha última contribuição aqui de possibilidades, a gente tem os computadores biológicos, que é uma coisa muito nova que tem surgido e um trabalho muito legal que a gente tem feito com a professora Lisa Ferlicoli lá do ICB, através da biologia sintética. A biologia sintética é uma maneira que a gente tem hoje de pegar o DNA, modificar o DNA, e a gente tem capacidade de fazer isso, a gente faz isso aqui no ICB, né? Então a gente modifica a sequência do DNA, e o DNA passa a ter um comportamento lógico. Você fala o seguinte, olha, se chegar a molécula A e a molécula B, então a bactéria onde você vai colocar aquela DNA modificado vai começar a produzir molécula C. Então você criou uma porta AND, né? Ele só vai fazer isso se tiver as duas. Se não tiver, eu não faço, né? Então tem uma competição anual de biologia sintética organizada pelo MIT, se chama IGEM, onde desde 2012 ou 2013, se eu não me engano, a UFMG tem criado times para competir lá. Então eu ajudei bastante no grupo, nem tanto assim, mas eu ajudei, fui um supervisor do grupo lá de 2013. O pessoal foi para a competição regional, que foi em Santiago do Chile, entre os 3 primeiros, e aí os alunos foram para o MIT para a final. E foi muito legal lá, tiveram uns resultados bem interessantes, né? Esse ano não teve competição regional, eles foram todo mundo para o MIT, foi agora 3 semanas atrás, e eu estava conversando com a Lisa, eles chegaram, tem vários prêmios que faz isso, faz aquilo, eles ganharam o prêmio de melhor divulgação científica de projetos de biologia sintética. E eles fizeram coisas muito legais, eles fizeram workshops, eles levaram cursos ensinando biologia sintética para crianças na escola, então foi muito legal. Eles criaram até esse ano eles mexiam no DNA, colocavam na bactéria da leishmaniose, mas para fazer aplicações diversas, não obviamente que a bactéria é atenuada, e eles fizeram bonequinhos de pelúcia para vender, para conseguir dinheiro para ir para viagem, fizeram umas coisas bem legais, então vale a pena. Sempre tem espaço aberto para os alunos participarem desses grupos, então quem quiser interessado de participar na competição do ano que vem, pode procurar eu ou a Lisa para vocês participarem. Bom, por exemplo, na de 2013, o que eles fizeram foi o seguinte, eles modificaram o DNA dessa bactéria, de uma determinada bactéria, e colocaram de volta na bactéria, e ela respondia a alguns estímulos. Então, quando a pessoa tinha algum problema cardíaco, uma isquemia cardíaca, ou estava na iminência de ter uma isquemia cardíaca, ela começava a produzir algumas moléculas que ela não produz normalmente. Ou deixava de produzir outras. Então você, logicamente, mexe no DNA para ele responder como um processadorzinho simples ali, um circuitinho lógico digital. E aí ele vai te responder gerando uma proteína, o legal desse trabalho é que ele gerava uma proteína que emitia luminosidade. Então quando você colocava lá e começava a captar luz, você falava, opa, esse cara pode ter um problema. Então você pode criar um sistema de diagnóstico.
Você pode colocar isso no corpo, o que é um tanto quanto complicado, como você pode simplesmente coletar um sangue da pessoa, tirar o soro, colocar no sistema de diagnóstico e rapidinho você tem um diagnóstico. Né? Então a gente tem trabalhado muito em cima disso. Então, você mexer numa bactéria dessa vira uma porta lógica. E aí a gente tem trabalhado, a gente está começando a trabalhar mais agora com a Lisa, a gente está pensando em fazer sistemas computacionais um tanto quanto mais complexos. E aí um grupo, até que a Lisa interage lá na França, publicou um paper agora esse ano, muito interessante, onde eles fazem lá uma computação com protocells, né, sintética, fazendo essa modificação. Então eles resolveram um problema computacional do NP completo, bem conhecido, que é o TRISAT, né, da satisfabilidade. Eu tenho uma função lógica com três variáveis, e eu quero saber se aquela função é satisfeita ou não. Existe alguma combinação daquelas três variáveis que vai me dar uma resposta 1? Né? Esse é um problema NP completo que demora horas de processamento para o computador resolver. E eles fizeram usando esses sistemas biológicos e responderam em alguns minutos. Então, quando tem a possibilidade, ele gera uma proteína que gera luminosidade. Então, ele responde como a luzinha, olha, esse problema é solucionável ou não. O problema do computador deles, ele só usa uma vez. É específico, não é programável, voltamos lá ao ENIAC. E pior que o ENIAC, ele usa uma vez. Usou a porta estragou. Né? Mas existem outras soluções. Né? Se eu colocar em bactérias, dura mais. Só que as bactérias são mais lentas para responder. Então eu tenho que pensar em como eu vou trabalhar nisso. Isso aqui é uma coisa muito nova, né? Então a gente tem começado a trabalhar nisso muito pouco. Né? Aliás, juntando, a gente teve um projeto agora aprovado pela FAPEMIG de criar um laboratório aberto de biologia sintética aqui no UFMG. Então vai ser um laboratório muito legal, onde a gente vai colocar, o nosso objetivo é colocar o pessoal multidisciplinar junto ali. Então vai ter bancada para mexer com esses dispositivos biológicos. Na competição do MIT, eles mandam os chamados biobricks, eles mandam os pedacinhos de DNA, né, de verdade. Então você pode ir lá, mexer na bancada, construir, pode fazer a simulação. E aí nesse laboratório vai ter Arduinos, vai ter Raspberry. A ideia é que a gente consiga colocar essas coisas comunicando. A gente faça a parte biológica, que de certa forma, se tiver alguma coisa luminoso, eu posso captar essa luminosidade, estar numa Raspberry ou num microcontrolador desse e começar a realmente fazer uma internet aí das nanocoisas ou da bio-nanocoisas, né? Colocar nos ratinhos e coisas assim. Né? Então, nos trabalhos mostram que, por exemplo, já existem várias portas lógicas, né, construídas com esses dispositivos. Não só portas lógicas, mas osciladores, amplificadores, um monte de coisa legal que dá para fazer com esses dispositivos biológicos. Obviamente que não é tão trivial. Né? O negócio tem mais ou menos essa cara aqui. Você tem que pensar, ó, entrou a proteína tal, vai ter a comunicação ali, vai passar pela membrana, não vai passar pela membrana. Então tem que ter todo um pensamento nisso. Mas o legal é que já tem alguns CADs, então dá para pegar, simular, testar, antes de ir para a bancada e fazer fisicamente. Bom, então, de certa forma, essas foram algumas das áreas que eu levantei, né? Algumas que a gente tem trabalhado, que a gente tem iniciado e algumas que a gente vai ver aqui. Só que, como eu não estou trabalhando em muitos desses casos, como por exemplo, principalmente QCA, cristais fotônicos, eu não trabalho com silício, eu começo a ter um consumo energético muito baixo. Né? Então eu chego próximo do que a teoria me diz que eu tenho de consumo, que são lá o princípio de Landauer, da reversibilidade, as minhas portas lógicas são reversíveis. Né? Eu tenho uma porta AND, quando eu tenho um zero na saída da porta AND, eu não sei qual foi a entrada. Né? Isso me gera, uma variação da entropia que gera dissipação. O CMOS dissipa muito mais do que isso, então a gente nunca esteve preocupado com isso. Mas essas novas tecnologias me levam a esse limite. E a gente começa a pensar em novas possibilidades dessa questão do baixo consumo energético com essas tecnologias. Isso vai ser um pouco o tema de trabalho da palestra de hoje à tarde do Luiz Coada, que é do Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói. Então ele vai falar um pouquinho dessa parte, ele vai estar falando bem na parte computacional, um pouco mais alto nível, de como é que ele trabalha com algoritmos e sistemas lógicos reversíveis, enquanto a gente aqui tem algumas preocupações de como pensar nessa reversibilidade física trabalhando com esses dispositivos. Né? O Jefferson vai falar, cadê o Jefferson? Vai falar do trabalho dele, deve estar lá fora. Vai falar um pouco do trabalho dele logo depois da palestra do Luiz, ele vai falar um pouco que a gente tem trabalhado aqui, como construir circuitos que sejam realmente reversíveis. Bom, então como eu já estou chegando aqui no final da minha hora, vamos fazer um pouquinho das nossas considerações finais. É só aqui um pequeno passeio pelo futuro. Na verdade, eu acho que eu já passeei muito pelo futuro aqui, né? Eu só estou mostrando o que a gente tem feito, mas com a perspectiva de ter computadores lá na frente. Né? Tal como
a possibilidade de eu ter redes sem fio, baixo consumo energético na comunicação, computadores pequenos com bilhões de transistores, permitiu que eu chegasse a níveis de computadores como esse e vários outros interligados para lá e para cá. Quando eu chegar a ter a possibilidade de ter computadores com esses tipos de dispositivos, pensar num computador híbrido, eu vou criar uma nova gama de possibilidades. Se a gente pensar em coisas que a gente quer ver no futuro, em breve, mas coisas que quer ver mesmo, a gente sempre tem imagens como essa aqui, né? Ter o tablet flexível, né, que seria muito legal, o celular flexível, né? Por exemplo, o OLED permite eu ter essas displays flexíveis. Mas será que eu quero só o display flexível? E se eu tiver um processador flexível, ia ser mais legal ainda, né? Porque vai ser melhor do que aquele ali, porque aquele ali tem um tubo ali onde eu enrolo, que aí o processador pode estar ali. Mas eu posso ter um processador que está todo flexível, né? Por que não? A gente já tem lá os Google Glass da vida, mas o que eu vou ter nesses materiais? Como é que eu vou fazer essas coisas? Né? Eu posso ter os computadores moleculares, esse aqui está mostrando, olha, eu tenho uma tela de OLED ali que se desprega, eu solto, então a tela junta e remonta e assim por diante. Né? E, inclusive o meu computador pode ser flexível, né? Você pode ter só um tecladozinho ali que você vai carregar para lá e para cá, você chega na sua mesa, puxa a telinha assim, pendura. Ou melhor do que isso, coloca ali, ele pum, já uma coisinha, ele projeta na tela, na parede e assim fica muito legal. Bom, só para finalizar, algumas propostas de leitura, algumas de computação reversível, né? Talvez o Luiz vai falar um pouquinho mais, tem uns livros interessantes de computação reversível, alguns livros também de nanocomputação, né? Tem sempre o livro lá do Feynman, né? O Lectures on Computation, que é muito legal, né? Ele foi um grande físico, mas que tem uma visão de coisas de computação muito legal. Então o livro dele de computação eu acho que deveria ser obrigatório para todos os alunos de ciência da computação ler. Né? Tem esse livro de QCA, né? Field Coupled Nanocomputing, QCA e NML, que é bem recente, foi de um workshop que eles fizeram há 2 anos atrás. Né? Então tem várias discussões, são uma coletânea de artigos das várias pessoas que estavam lá discutindo. Esse é um livro de QCA mais antigo, já não tão bom quanto aquele ali já é mais recente e melhor. Bom, então era isso que eu queria dizer para vocês aí nessa 1 hora. O intuito da palestra era dar uma visão realmente bem geral, com algumas pinceladas de alguma coisa que a gente tem feito aqui e motivar vocês para ficarem aqui esses 2 dias e quem sabe nos procurar depois e a gente fazer muitas coisas legais, ok? Tem sempre o incentivo que em alguns meses, ou não, alguns meses não, semana que vem o prédio novo está liberado, então a gente vai ter laboratórios novos, todos arrumadinhos e tal. Então eu preciso de vocês para a gente conseguir arrumar dinheiro para mobiliar o laboratório. Não, obrigado pessoal, era isso e a gente tem um tempo então para perguntas. Perguntas? Sim. Mário, toda vez que eu ouço, eu fico com a mesma sensação, internet das coisas. Toda vez que eu ouço, eu fico com a mesma sensação de tudo sobre nada. Me fala um pouco mais de internet das coisas para eu captar por sempre. Do que você está sempre falando? Bom, você fala assim, internet viva, tá? Então... Boa pergunta, Ado. Eu não sou um cara de redes, então talvez eu não seja a melhor pessoa para responder, mas eu vou responder a minha opinião. Né? A internet das coisas, o que eu vejo, né, é essa possibilidade de a gente ter hoje os dispositivos muito pequenos, os processadores, e essa comunicação sem fio em grande escala. Então eu começo a colocar esses processamentos e obter informações através de sensores e tudo mais, de coisas, né, de objetos, que seriam carros, televisão, geladeira, eletrodoméstico, roupa, óculos e assim por diante. E eu vou captando essas informações, né? Eu tenho um sensor no celular, eu uso lente de contato, eu tenho um sensor na minha lente de contato aqui, né, que vai estar, de certa forma, não sensoriando as minhas informações como pressão do meu olho e outras coisas, vai estar, de certa forma, fazendo um primeiro processamento aqui, quando possível, se possível, mandando isso por wireless, por qualquer coisa que seja, por RFID, por exemplo, para o meu celular, e isso está na internet. Então, ou seja, uma coisa que não, em momento nenhum, estaria na internet, porque não era um computador, passa a ser um pequeno dispositivo que sensoreia e processa uma informação e disponibiliza essa informação. Então, quando eu começo a ter várias dessas coisas disponibilizando informação e interligadas, isso passa a ser a internet das coisas. Né?
pode chegar a um ponto de eu também acessar essas coisas. Né? Eu poder chegar a um ponto de o meu médico, eu estar com a minha lente de contato, e o sistema do meu médico detecta que a minha pressão está alta, por exemplo. Meu pai mesmo teve um descolamento de retina agora recentemente. Então ele está lá, fez a cirurgia e ele está com a pressão alta. Ele poderia botar uma lente, e aí o médico, na hora que o computador do médico identifica que a lente do meu pai, pela lente do meu pai que ele está tendo uma pressão alta, né? Meu pai lá no interior de Minas ia receber o comando, viu o celular dele, que ia mandar para o olho dele e lá na lente ia, sei lá, soltar alguma substância, alguma coisa, que é seu remédio, por exemplo. Isso é a internet das coisas. É levar essa super conexão a coisas que não tinha essa possibilidade, porque estava restrito aos computadores. Essa é a minha visão. Não sei se você compartilha dela, se você discorda. Mais perguntas? Você comentou rapidinho que, no caso, ele não trabalha com o Qubit. Qual que é a diferença dele? O que eu estava querendo dizer é que ali, por exemplo, no QCA, eu tenho uma computação clássica. O bit ele é muito bem definido. Ele é 0 ou é 1. Né? Na computação quântica, talvez o Lado possa falar melhor que eu, ele é físico aí, então... eu tenho uma superposição de estados ali, então o bit ele é 0 e 1 ao mesmo tempo. Né? Aí é difícil de entender, né? Eu sei essa carinha que você fez aí. Né? Então ele é 0 e 1 ao mesmo tempo, certo? E ele vai estar fazendo as coisas de 0 e 1 ao mesmo tempo. Tá? A computação fica completamente diferente, o hardware é completamente diferente, a computação é completamente diferente. A computação quântica do nível mais top-down, ela já é um pouco mais avançada, tipo algoritmos, essas coisas, já existem muitas coisas. Agora o hardware, é que a gente tem visto muita notícia agora, agora tem o hardware novo, não sei o quê. Saiu uma notícia essa semana do pessoal que fez lá o que eu bit com silício. Né? Tem aquela máquina da D-Wave lá que ninguém sabe como é que funciona. Os caras falam que é um computador quântico, mas a gente não sabe. É uma máquina meio escondida, a gente não tem informação sobre ela. Então é diferente. Quando no Qubit você tem ele é 0 e 1 ao mesmo tempo. Né? Até o momento que você observa. No momento que você observa, ele colapsa. Ou ele vai para 0 ou ele vai para 1. Tá? Agora aqui não, aqui é uma computação clássica mesmo, tal como no computador seu convencional eu tenho corrente elétrica, eu posso considerar que é 1, não tenho corrente elétrica, eu considero que é 0, aqui eu considero, os elétrons estão assim, ou estão mais prováveis para estar assim, é 1, está mais provável para estar assim, é 0. Tá? Aí eu fico bem definido. Okay? É só isso que eu estava querendo dizer, tá? Naquele tipo de dispositivo. Mais alguma pergunta? Do cristal fotônico lá, aquele caminho, qual que é a espessura daquele feixe? Aquilo eu não coloquei dimensões, mas aquilo pode ser grande como pode ser pequeno, ele é bem escalável, você pode trabalhar em várias dimensões. Ele não é tão pequeno, se você pegar uma porta lógica daquela de cristal fotônico, você vai falar assim, isso aqui nunca vai ser tão pequeno quanto o silício, né, um transistor de silício. Ele vai ser maior. Né? Mas a questão dele é o seguinte, o consumo energético, o gasto energético que eu tenho ali é absurdamente menor. Né? Então, onde eu não preciso de uma coisa muito pequena, né, no computador, por exemplo, no seu computador pessoal, você não precisa que o chip seja desse tamanho. Se o seu chip for do tamanho aqui do seu computador e ele não esquentar e fizer 1 milhão de vezes mais rápido que você quer, ótimo. Certo? Você vai querer. Né? Não vai esquentar, não vai fazer nada. Agora, se você tem um processador desse tamanho, você vai ter que ter um lago para resfriar, né, no convencional. Então, essa é um pouco da diferença. Mas ele é escalável, ele pode ser de vários tamanhos. Acho que ele é grande, né, Luiz? Aqueles nossos caminhos lá são grandes. É escalável. Ele tem 32 micro. 32 micro. Espaçozinhos. Tá? Só que ele é muito mais rápido que... Ele trabalha bem mais rápido. Mais perguntas? Você falou muito sobre os nanodispositivos, mas você falou rapidamente que o quantum computação é um pouco novo conceito, mas você acha que em geral temos uma tendência no futuro que não só mudamos os dispositivos, mas também a computação em si, os algoritmos que usamos, porque quando tudo parece de 0 e 1. Boa pergunta. O que o Frank perguntou, de certa forma, é o seguinte, olha, será que eu só vou substituir aquelas caixinhas de baixo que eu falei da hierarquia e a parte de cima também? Será que não pode ser impactada por essas mudanças? Podem sim. Pode, porque eu tendo a possibilidade de trabalhar com esses materiais diferentes, me cria a possibilidade de ter organizações e arquiteturas diferentes. Né?
Um exemplo que eu sempre dou para os alunos aqui, muito clássico, continua com silício, mas que foi uma mudança de paradigma por causa da diminuição do consumo e da comunicação como um todo, são as GPUs, por exemplo. Né? As GPUs foi uma mudança que foi propiciada pela miniaturização do transistor, que acabou possibilitando você montar a arquitetura do computador, a organização do computador, de maneira completamente diferente, onde você tem vários pequenos processadorzinhos que fazem a mesma instrução, só que cada um com um dado diferente. Né? E aí a maneira de programar, quem já programou em CUDA aí, né, sabe que é completamente diferente. Né? Você tem que pensar diferente, senão você não tira proveito daquele desempenho. Então eu acho que essas mudanças, quando a gente tiver computador híbrido, os materiais de carbono, que são provavelmente os que estão mais próximos de a gente ter algo mais viável agora, a gente vai começar a ter novas possibilidades de coisas, talvez algumas nem imaginadas ainda, que vai mudar a coisa lá em cima. Né? Então o pessoal que vai estar no mercado aí querendo criar aplicativo vai ter que saber programar nessas coisas novas por causa das novas tecnologias.